capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1, e eu peço a melhor atenção de todos, em nome de Jesus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Diga isso, qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Amém? Amados, interessante, o que é bom da Bíblia é o seguinte, porque tem as pessoas que até hoje continuam duvidando da palavra. Meu pai era um que falava isso. Ele falava: eu não vou acreditar na Bíblia, não, isso foi homem que escreveu. Falava bem assim: isso foi homem que escreveu. Lógico que foi homem que escreveu, né? Só que não foi, lógico, qualquer homem que escreveu. A Bíblia diz que homens inspirados por Deus. Mas, no entanto, os testemunhos das coisas que aconteceram e dos milagres, e que fala dos locais, irmãos, os locais estão lá. É só ir lá em Israel para conferir que cada acontecimento da Bíblia tem um lugar lá onde aconteceu, para comprovar que aconteceu mesmo. E nós estivemos nesse lugar aqui, foi até na viagem que a pastora Sônia estava também, né? Está direitinho lá, que fala, próximo à porta das ovelhas, está lá o muro com a porta das ovelhas, é o nome, né? Cada porta das muralhas tem um nome. Entra logo, uns 200 metros mais ou menos, já está nesse lugar que a gente entra para ir lá nesse tanque de Betesda, né? Hoje lá não tem esses 5 alpendres que falam, hoje tem um templo construído lá, que ele é até interessante, que dentro dele você fala e depois você escuta a sua voz falando umas 3 vezes. Então nós cantamos lá dentro só para ficar escutando a nossa voz repetindo também, né? Então, o lugar está lá. Para quem já experimentou que Jesus é bom, não precisa de ir comprovar, a verdade é essa. É bom a gente conhecer. Eu espero que um dia todos aqui vá conhecer a Terra Santa também. Mas quem já experimentou a graça de Deus, a presença de Jesus, sabe que o Senhor é bom. Quem que não sabe disso? Sabe que o Senhor abençoa. Quem que já sabe disso? Quem é que já foi abençoado e sabe que foi tocado e impactado pelo poder de Deus? Pronto. Assim também muitos que estão nos assistindo, certamente diria a mesma coisa. Porque a presença do Espírito, irmãos, vai banindo a incredulidade. Ainda existe um pouco de incredulidade em nós, infelizmente. Mas nós temos que ir rompendo, porque a incredulidade, a dúvida, impede os milagres de Deus na nossa vida. Então, quanto mais nós nos livrarmos da dúvida, da incredulidade, mais milagre vai manifestar. Ou seja, o milagre que você precisa, ele já existe no plano espiritual.
Apenas existem coisas que bloqueiam, e inclusive as campanhas é um caminho para ajudar nós rompermos com a incredulidade, para que esse bloqueio seja retirado e para que as bênçãos de Deus sejam ainda maiores do que tem sido em nossas vidas. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai alcançar a sua família nessa campanha, vai abençoar o seu casamento, vai levar a bênção da saúde dentro da sua casa, vai te dar vitória. Quando Deus falou meu coração dessa campanha, eu criei, porque estive até observando, irmãos, a Bíblia fala muito a respeito da água, e a água em si, ela já tem vida. Você não encontra na Bíblia Deus criando a água, tá certo? Quando começa dizendo assim, ó: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Quer dizer, as águas já estavam ali. Ela está sempre presente, ela tem a sua movimentação, ela tem o seu ciclo. E aí a gente vai ver na Bíblia muitas coisas acontecendo nas águas. Por exemplo, a abertura das águas do Mar Vermelho, as águas de Mara, que era amargosa, Moisés orando e Deus fazendo ela virar água doce. Nós vemos o testemunho das águas saindo da rocha. Nós vemos falta d'água no tempo de Elias. Nós vemos na Bíblia Jesus andando sobre as águas. Nós vemos Jesus acalmando a tempestade, estando por cima das águas. Enfim, a Bíblia vai falando das águas. E por fim, o próprio Jesus se declara que Ele é a água viva. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, ali estava acontecendo um fenômeno, porque havia lá esse tanque. E quando fala tanque, irmãos, não é esse tanquinho do tamanho de tanque de lavar roupa, não. Tanque é forma de dizer, né? Isso é um espaço enorme, cheio de água. Amém? Glória a Deus. Igual o tanque de Siloé. Nós fomos conhecer também o tanque de Siloé, onde fala que aquele cego foi curado. E lá tem as gravuras como era na época. A gente vê que era sempre lugares espaçosos, onde podia aglomerar muitas pessoas. E ali a palavra de Deus diz que um grande fenômeno acontecia temporariamente. Olha para isso: um anjo da parte de Deus agitava as águas naquele tanque, porque geralmente tanque é uma água parada. Agitava as águas. E quando as águas eram agitadas, a primeira pessoa que conseguisse entrar, escute, era curada de qualquer enfermidade. Como que o poder de Deus é ilimitado, né, irmãos? Pensa em todos os tipos de enfermidades que existe hoje sobre a face da terra, que aflige o ser humano. Inclusive agora, essa enfermidade desse tal de Covid, do coroa aí, né? Inclusive essa, se fosse naquela época, era mergulhar. Se fosse o primeiro, receberia a cura. Se pula um canceroso primeiro, era curado. Se pula um cego primeiro, enxergava. Se pula um surdo primeiro, ouvia. Se pula um paralítico, saía andando. Diz aqui: o primeiro que pulasse dentro do tanque, quando as águas fossem agitadas, seria curado de qualquer enfermidade. Levanta a sua mão e diga assim: eu sirvo um Deus. Mais animado um pouquinho, faz a máscara pular aí. Diga: eu sirvo um Deus que pode expulsar qualquer enfermidade. Eu não sei com que tipo de enfermidade alguém está ouvindo essa pregação, participando do culto aqui à distância, mas eu tenho uma boa notícia para você: o poder de Deus é maior do que essa doença, o poder de Deus é maior do que esse vírus, é maior do que essa bactéria, é maior do que essa dor.
Eu sei que é. E o melhor ainda, que a palavra nos informa em Isaías capítulo 53. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fostes curados. Eu já fui curado por Jesus. E olha, irmãos, às vezes Deus usa o médico e o remédio também para que a pessoa seja curada. Mas quando é Ele que cura diretamente, é tão bom porque é muito rápido. Não tem efeitos colaterais. Não tem que pagar com o dinheiro, que o remédio também custa caro. É precioso exercitar a fé e receber a bênção de Deus. Por isso, irmãos, havia uma multidão ali nas margens daquele tanque. E aquilo era uma disputa, igual quando a gente assiste essas Olimpíadas ou essas competições, aquele desespero, porque todo mundo quer chegar em primeiro lugar, ninguém quer chegar nem em segundo nem em terceiro, quer chegar em primeiro, porque esse é o que leva o melhor prêmio, sim ou não? E ali também, meu irmão, só Deus sabia quem pulava primeiro, porque eu acho que quando a água agitava, pulava 100, 200, 300 pessoas de uma vez dentro desse tanque, que todo mundo queria receber a cura. Eu não conheço um doente, um enfermo que queira continuar doente. Não conheço. Aonde eu encontro um enfermo, ele está querendo ficar curado. Sabe por quê? Porque doença não presta. Doença atrapalha a vida da pessoa. Por isso, você que quer um milagre, você precisa chegar à conclusão que doença não vem de Deus. Enquanto você pensar que doença vem de Deus, você vai ficar assim, se for da vontade de Deus, tudo bem. Você não vai ter autoridade para repreender essa maldição. Por que que existe a doença e a morte? É porque o pecado entrou no mundo, irmãos. E pecado não é de Deus. Então todas essas coisas são consequências de uma vida afastada do Criador. Por isso dificilmente acontece de uma pessoa, quando se converte, não receber a cura e a libertação de alguma coisa. Geralmente chega como ovelhas, cheia de berne, de carrapicho, de perna quebrada, de tudo quanto é coisa ruim deste mundo. E quando chega na presença do Senhor, Ele faz uma limpeza, Ele faz uma obra, Ele faz um milagre, Ele gera uma transformação. E aí vem até aqui a pessoa, então quem serve a Deus nunca fica doente? Infelizmente fica, mas fica bem menos do que os outros. Por quê? Porque crente não fuma, crente não bebe, crente não cheira cocaína, não fuma maconha. Está limpo. Graças a Deus você é sangue limpo, amém? Graças a Deus você é sangue bom, aleluia. Porque você se tornou uma pessoa livre para poder, né? Cantamos aqui, livre para correr, livre para pular. Então, aonde fala que existe uma bênção, irmãos, geralmente reúne uma multidão. Ali estava aquela multidão. Algumas curiosidades. Será de quanto em quanto tempo o anjo movia as águas? Não sabemos. Não sabemos se era a cada 10 minutos, a cada meia hora, uma vez por dia ou mais. Isso a palavra não nos informa. Segunda coisa, quanto tempo durou aquela manifestação? Não sabemos também se foi um mês, se foi um ano, se foi mais. Uma coisa é certa, nunca saberemos também quantas pessoas foram curadas naquele lugar, mas certamente foram muitas. E houve também esse homem que recebeu a cura.
esse paralítico. Aí eu te pergunto, o que fazia aquele homem querer estar ali todos os dias, se ele sabia que não conseguiria ser o primeiro a entrar nas águas? Sabe o que fazia ele estar ali, irmãos? A esperança. É como se ele dissesse: olha, me põe ali, porque pelo menos estando ali, a minha esperança é renovada. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca se afaste da casa do Senhor. E agora que nós estamos podendo, ainda que de forma limitada, ter o culto presencial, se você puder, venha participar. Pastor, eu não estou vendo fenômeno, não estou vendo nada grandioso, até eu estou me achando assim meio frião. Deus me livre, né? Você fala: não, mas eu quero estar aqui também. Quantos estão felizes de estar aqui? Então levanta a mão e dá glória. É isso, irmãos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, dizia o servo do Senhor. Porque ali há esperança. E valeu, meus irmãos, ele manter essa esperança viva no seu interior. Por quê? Porque chegou o dia em que, mesmo ele não podendo entrar nas águas, o próprio Senhor fez uma visita naquele lugar. Uma vez eu preguei essa mensagem com o título: O Dia da Visitação do Senhor. É isso. Você sabia que todos os cultos são diferentes um do outro? Todos. E existe determinados dias em que até aquela pessoa que chega pela primeira vez, ela observa que alguma coisa diferente está acontecendo ali. Parece que não está acontecendo, irmãos, mas ainda vai acontecer. Se eu der lugar, se você der lugar, se todos começarem a dar lugar, então as águas começam a se mover. O movimento do Senhor começa a acontecer. Agora, quem diria que o chefe de todos os anjos, que participou da criação de tudo, ele sabia daquilo que estava acontecendo ali? Eu acho que em um determinado dia, a Bíblia nem fala que tinha apóstolo junto com ele. Naquele dia eu acho que Jesus deu uma escapada e diz: eu vou lá, mas eu vou sozinho. E aquele que é o dono de todos os milagres, o dono de todas as bênçãos, chegou lá no meio daquela multidão carente, só ele. Sabe por que ele foi ali? Porque ele sabia que aquele homem estava lá, aquele paralítico. Tinha endereço certo a ida do Senhor naquele lugar. Amém, igreja? Um pastor estava me dizendo o seguinte: que um outro pastor sem carro falou para ele: escuta, eu estou precisando ir no lugar assim, assim, uma tal cidade, você pode me levar até lá? Ele falou: posso. Aí saíram indo pelo caminho. Aí ele falou assim: que lugar que você quer ir lá? Ele falou: ainda não sei. Opa, mas como não sabe? Não sei, chega lá, nós vamos saber. E foi para a estrada fora. Me contou isso essa semana. Chegou naquela cidade, andava numa rua, no outro, foi passando perto da rodoviária. Ele falou: é ali. Aí ele foi, e ele prestando atenção, falou: mas o que está acontecendo, né? Saiu sem saber para onde vai. Aí ele falou: é ali. Aí parou ali naquela rodoviária. E aí começou, chega um ônibus, desce o povo, e ele está olhando. Não é esse ônibus, não é nesse, não foi nesse. De todo mundo descendo, não é nesse. De repente chegou e falou: é esse. Aí desceu um senhor lá de dentro e falou: é aquele homem lá. E saiu às pressas. E esse colega disse que foi atrás para ver o que ia acontecer. Aí essa pessoa estava saindo assim, já fora da rodoviária. Ele foi atrás e falou: opa,
para aí, Deus me mandou eu aqui para te dizer o seguinte: não faça o que você está pensando em fazer, porque Deus tem um plano na sua vida. Aquela pessoa, aquele homem até bem trajado, roupa social, já começou, abriu a boca em choro. Ele estava ali, irmãos, o ônibus tinha acabado de passar em cima de uma ponte, né? Houve um problema grave nos negócios dele na capital. Aí ele pegou um ônibus também sem nem saber para onde ia, totalmente desesperado. Aí o ônibus passou em cima daquela ponte e ele desceu na rodoviária já com aquele pensamento: é naquela ponte que eu vou acabar com a minha vida. E aí ele já estava saindo dali para ir lá, quando esse pastor homem de Deus chegou e falou isso para ele. Aí ele começou a chorar e contou a história dele e voltou na hora. E para pessoa que nem era acostumada a andar de ônibus, pegou o ônibus e voltou. Evitou de cometer um suicídio. Eu falei: nossa, isso é forte, né, irmãos? É grandioso, mas eu creio num Deus desse jeito. Você pensa que Ele não está preocupado com a sua situação, com o que está se passando por você. Você às vezes pensa que está abandonado. Ah, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém fala comigo, não recebo um telefonema. Deixa eu te dizer uma coisa: existe um que sabe tudo o que você está passando, sim. Não só isso, mas que Ele está cuidando, sim. Quando ele visitou aquele lugar, ele já sabia por que ele foi lá, quem era esse homem que tinha essa esperança, que todos os dias ficava ali. Não tinha ninguém para jogar ele lá dentro, mas ele queria ficar naquele lugar. Aí ele chega assim, olha para aquele pobre, coitado, deitado naquela cama, e fala assim: queres ficar são? Ele olha e explica exatamente isso: eu quero, Senhor, mas não tem ninguém que me jogue dentro d'água quando o anjo agita as águas. Pensa bem na compaixão, pense bem na misericórdia. Ele não disse: bom, vamos fazer o seguinte, fique quietinho aí, eu ainda sou jovem, tenho 30 e poucos anos, vamos ficar esperto. Quando a água agitar, eu te cato e jogo lá dentro. De repente o homem chegou a cogitar, né? Pensar que é isso que Jesus ia dizer. Não, irmãos, Jesus não precisa de nada, na verdade. Ele disse: levanta-te, toma a sua cama e vai para a sua casa. Não parecia verdade, mas aquela unção passou por sobre ele, da cabeça aos pés, e ele percebeu que as suas pernas estavam curadas. Ele se levanta, cata a sua cama e vai embora para a sua casa totalmente curado, mesmo sem ter entrado nas águas agitadas do tanque de Betesda. Creia, meu irmão, o Senhor está cuidando de você, está cuidando da sua família, está cuidando dos seus negócios, e que hoje mesmo Ele pode não só fazer a visitação, mas determinar a sua vitória, te dizer: nesta campanha eu vou te honrar, nesta campanha eu vou te abençoar, nesta campanha eu vou abrir as portas, nesta campanha eu vou te dar vitória. Quem confia nesse poder miraculoso do Senhor, coloque-se em pé aplaudindo e glorificando o nome dele. Aleluia.